Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? E aí, como é que vocês estão passando a semana? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo legal com vocês. E a gente começa firme e forte mais uma semana para continuar nossos estudos aí, porque a coisa tá andando e nós também vamos para frente, né? Então, agora a gente vai trabalhar nessa aula as propriedades operatórias dos logaritmos, como eu havia prometido a semana passada, né? Então a gente vai fazer esse estudo, vocês vão ver que através dele a gente vai conseguir resolver um monte de exercícios de logaritmos, e então essa aula eu julgo como uma aula muito importante para quem quer aprender logaritmos, tá ok? Vocês vão ver que aquilo que eu tenho falado nas aulas anteriores, que estudar logaritmos é essencialmente aqui manipular propriedades envolvendo potências e raízes. Então a gente nunca pode esquecer daquelas propriedades e como trabalhar com elas. Isso vai te ajudar muito a entender e saber fazer exercícios com logaritmos, ok? É que a forma que ele vai se apresentar como log de alguma coisa, muitas vezes nos confunde e muda um pouco a nossa capacidade de ver essas operações. Mas a essência de logaritmos aqui no ensino médio é a manipulação com potenciação, né? Essencialmente é isso, tá certo? Então, vamos começar. E aqui, eu deixei um espacinho aqui, eu vou comentar aqui que é isso aqui, mas eu quero lembrar mais uma vez da propriedade fundamental da potenciação. É nela que tudo aqui fica orbitando, certo? Essa propriedade fundamental da potenciação me diz que a elevado a um x multiplicado por a elevado a um y é igual a elevado a x mais y, tá certo? Essa é a chamada propriedade fundamental da potenciação, certo? Todas as propriedades que envolvem potenciação, né? Potência de potência, né? Um número elevado a zero, então elas saem dessa consequência aqui. Então nós vamos tomar o seguinte, ó, vamos começar. Imagine que eu tenha um número a que é positivo e diferente de 1. Isso é para garantir a base do logaritmos, como nós falamos na semana anterior. Imagina um k também positivo e diferente de 1. Beleza. Um e positivo, um f positivo, um r real. E aqui a nossa propriedade fundamental da potenciação, né? Multiplicação de potências de mesma base e a gente soma os expoentes. Muito bem. Qual é a primeira propriedade dos logaritmos, pessoal? A primeira propriedade que eu quero destacar aqui para vocês é essa daqui, ó. O logaritmo numa base A do produto de dois caras, E vezes F. Por isso que eu coloquei aqui o E e o F para garantir que esse produto exista. Esse logaritmo, pessoal, pode ser escrito, eu vou abrir aqui e depois eu fecho para a gente garantir o espaço. Isso aqui vai ser o logaritmo de E na base A mais o logaritmo de F na base A. O que nós estamos querendo dizer aqui? Nós estamos querendo dizer que se você tiver um produto aqui no logaritmando, ele pode ser separado em duas parcelas por uma adição aqui, ó. Então, log de E vezes F na base A é log de E na base A mais log de F na base A. Por que isso acontece? Muito simples e daqui a pouco eu vou justificar por quê. Eu vou aproveitar aqui e escrever as outras. O logaritmo do quociente, da divisão aqui de E por F numa base A pode ser escrito como log de E na base A menos log de F na base A. Essa também, pessoal, é outra propriedade operatória dos logaritmos, tá certo? Então a gente diz aqui que a divisão aqui, né, essa razão se transforma aqui numa subtração, né? É complicado falar se transforma, mas é para você fixar somente essas ideias, tá legal? Beleza. Agora vamos continuar, ó.
pensa agora aqui, ó, como que a gente poderia ver essa propriedade aqui, ó, logaritmo de e elevado a r na base a. Como que ficaria essa propriedade? Então aqui eu carinhosamente chamo de propriedade do chutão. Você dá uma bica aqui nesse r, ele vem para cá, fica assim, r vezes o logaritmo de e na base a, certo? Então aqui também é outra propriedade operatória aí dos logaritmos, tá legal? Professor, tem mais? Tem. Essa daqui também é quase que uma consequência da de cima. Ela diz que o logaritmo de e numa base a elevado, por exemplo, a um r aqui, ó, certo? Vai ser 1 sobre r vezes o logaritmo de e na base a. Claro, pessoal, que o r não pode ser zero, né? Esse r aqui, nesse caso, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque aqui esse 1 sobre r, né? Então a gente não vai poder ter o r aqui no denominador. Tá legal? Tranquilão? Tá facinho? Beleza? É legal. Então vamos para a última aqui, que é a chamada mudança de base. Se, por exemplo, você tem um logaritmo de um número b, por exemplo, numa base a, e você desejar mudar de base, você quer escrever numa outra base. Então você coloca um traço de fração grande aqui, coloca a base que você deseja, eu vou colocar a base k aqui, ó, já que eu escrevi o k, base k e logaritmo na base k. Aí você põe esse b aqui e esse a aqui. Essa, pessoal, são as 5 propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos dar uma repassada nela? Vamos? Então, olha só. Propriedade 1, produto, aqui soma. Propriedade 2, divisão, aqui menos. Propriedade 3, propriedade do chutão. Dá uma bica aqui nesse R, ele vem multiplicando aqui. Propriedade 4, quando o expoente estiver aqui na base, você faz 1 sobre R. Alguns livros jogam esse R para cá e colocam raiz de R de E elevado a 1. Mas não precisa fazer isso. E a mudança de base, né? Se você tem um logaritmo numa base A e você quiser escrevê-lo numa outra base, basta você fazer isso. Todas essas propriedades são bem fáceis de serem demonstradas, de serem justificadas, certo? Bom, eu vou justificar só a primeira, tá? Porque as outras você pode, se você quiser justificar, lá na nossa apostila tem também, mas uma justificativa aqui da primeira como complemento aqui da aula, tá legal, gente? Ó, vamos dar uma olhadinha? Olha que legal, ó. Vou fechar mais um pouquinho aqui. Bom, agora, observem o seguinte, ó. Eu vou justificar essa propriedade aqui, tá legal? Então vamos ver, ó. Bom, se logaritmo de e vezes f na base a é igual a um z, por exemplo, vou chamar de z aí, tá legal? O que significa isso? Vamos puxar um pouquinho mais para cá, para todo mundo ver direitinho aqui. Depois a gente volta lá nas propriedades, ok? Se concentra nisso aqui, ó. Logaritmo de e vezes f na base a é igual a z. Escrever isso, pessoal, não é a mesma coisa que escrever que a elevado a z é igual a e vezes f? Claro que é, porque é a própria definição de logaritmos. Suponha que log de e vezes f na base a fosse um z, fosse um número aí, certo? Então, significa que a elevado a z seria e vezes f. Agora, imagina esse cara aqui sozinho, ele também dá um valor. Então, o que significa que a elevado a x é igual a e. Ah, legal. E aqui também, significa que a elevado a y é igual a f. Legal. Muito bem. Agora, escreve isso aqui para você ver. Ó. A elevado a z não é igual a e vezes f? Sim, é igual a e vezes f. Beleza. A elevado a z, quem é e? E é a elevado a x. E quem que é f? É a elevado a y. Pela propriedade fundamental da potenciação, eu chego à conclusão que a elevado a z é igual a elevado a x mais y. Ah, legal. Então, se as bases são iguais,
que eu posso fazer? Escrever que z é igual a x mais y. Mas quem eu chamei de z no começo da brincadeira? Quem que era o meu z? Era isso aqui, meu z. Né? Ah, é verdade. Quem que era o meu x? Era isso aqui. E quem que era o meu y? Isso aqui. Portanto, a primeira propriedade, pessoal, ela está justificada. Vamos voltar aqui e ver a primeira propriedade. Olha lá. A primeira propriedade, ela está justificada aqui. Então, isso aqui foi o que eu chamei de z, isso aqui que eu chamei de x, isso aqui eu chamei de y. Vocês viram que quando é multiplicação, vira uma adição. Se fosse uma divisão, seria menos. Essa propriedade aqui é uma consequência também da primeira, todas as outras são. Aqui também a gente pode justificar pelaquela propriedade imediata lá, aquela propriedade, quinta propriedade imediata. Eu não vou fazer isso agora, depois se vocês quiserem, a gente pode fazer aí na aula ao vivo. Tá legal? Então essas são as propriedades operatórias dos logaritmos. Tá ok?